Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para vocês aí, tá? Como tá vocês? Tá tudo bem? Graças a Deus, né? É mais uma oportunidade. A gente tá aqui nessa realidade, né, pessoal? Vamos aproveitar as coisas boas, tá, pessoal? Que tem aqui, tá? Tudo na frequência da espiritualidade. Aproveitar, fazer o bem, tá? Não se envolver com energias negativa, tá, pessoal? Aproveitar, fazer a sua parte que você veio fazer aqui, porque qualquer momento a gente pode sair daqui, tá, pessoal? Qualquer momento. Então vamos nos preparar para esse momento, tá? O negócio é que as pessoas não se preparam, pessoal, tá? E deixa muitas coisas acontecer, tá? Seguindo uma programação que a gente foi programado. E quando ela tem que desprogramar isso, ela resiste a essa programação, tá? Aí é uma decisão da sua consciência, tá, pessoal? Eu não posso fazer nada, tá? A parte que me cabe fazer é essa aqui, é fazer esse trabalho que é conhecido como espiritualidade, né? Que é uma reprogramação, tirar você da programação da Matrix, que a gente foi programado a viver aqui. Então é isso, tá? Eu estou fazendo isso com as consciências que dão ouvido, presta atenção no que eu estou falando, tá? E tem muitas pessoas agora, não só é uma pessoa, não é só duas como eu tinha no meu canal, só duas pessoas. Então eu estou fazendo isso aí com muitas pessoas agora, tá? Eu acho que vai aumentar mais, tá? É natural, tá, pessoal? Porque quando uma coisa é benéfica, muitos querem, pessoal. Todo mundo quer o bem, todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer estar bem, todo mundo sabe, pessoal. Porque estão numa frequência aí sofrendo. Tá até sofrendo calado, né? Tá igual a música de Lulu Santos, né? Que eu até toco ela no violão, né? Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Então, tá às vezes calado aí, tá? Tá sofrendo, tem alguma coisa aí, tá? Tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? Porque ninguém, pessoal, quer demonstrar que é fraco, tá? Ainda mais numa a sociedade, você tem que demonstrar que é forte. É por isso que tem pessoas com depressão, não fala que está se sentindo bem, fica calado. E às vezes é muitas pessoas de grupo religioso. Você viu o padre, os dois padres aí que estavam com depressão, você viu o pastor também, que tentou até o suicídio, né? Porque ele não admitia que ele poderia entrar naquela frequência, naquela coisa, tá? Mas é isso, porque não está conectado, não tinha verdade, tá? Então estava sofrendo aí. E pior que sofrem calado, tá? Porque essas pessoas que se colocam como eu sou o sábio, eu sou o conhecedor de tudo, tá? Venha que eu vou resolver. Muito se coloca, venha que vai resolver tudo aqui, tá? Fazendo a propaganda para vender, como é que se diz? Vender, né? Essas coisas aí espirituais para você, pessoal. E aí, ele também não está conectado, aí cai aí na frequência baixa, está sofrendo e não pode falar. Até escondido, né? Se alguns vai para
psicólogo, terapia, vai escondido para ninguém ver. É assim, pessoal, tá? É assim que está funcionando, tá? Mas é isso, a gente tem que trabalhar, né? A gente está trabalhando aqui a espiritualidade para ir melhorando, pessoal, tá? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, tá? Em, em a gente se tá numa boa frequência, tá? E eu tô aqui doando essa energia, esse conhecimento para que vocês se sintam bem, tá? Eu sei que a espiritualidade vai chamar a pessoa para o grupo, o corpo de Cristo, tá? Aqueles que são de Deus vai se conectar a essa frequência, tá? E talvez seja essas pessoas que vai me ajudar aí a impulsionar esse trabalho espiritual, tá? Que muitas pessoas precisam, né? Já estão pessoas fazendo isso, tá, pessoal? Tô vendo que tem pessoas que estão compartilhando meus vídeos, tá? Eu nem tô, eu nem tô, mas ela tá sentindo, eu nem tô incentivando ela. Compartilhe, pessoal. Dê like, eu nem tô falando isso, né, pessoal? Como também eu não falo que para você contribuir, me ajudar, né? Eu espero que você sinta também no coração essas coisas, tá? As pessoas estão sentindo, compartilhando, tá? Porque ela tá vendo que o vídeo melhorou ela, então ela quer que a outra pessoa que ela gosta, né? Às vezes é da família, amigo, né? Melhore também. Todo mundo quer, pessoal, que as outras pessoas melhorem, tá? Mas é isso, depende de cada consciência da decisão dela, tá? Tá certo, pessoal? Tô dando essa introdução aqui porque eu vou explicar uma situação. Eu já estou trabalhando, tá, em vocês, trabalhando a sua consciência, mas eu vou explicar o que é isso, né? Porque tem muita gente que fala, né? Fala aí, mas não explica a vocês. Vocês ficam assim, o que é isso, irmão? Né? Não tem, como é que se diz? É consciência, né? Do que significa isso, né? Vamos ver aqui, deixa eu dar uma luz aqui, né? Aqui, o nosso tema de hoje, né? O que é a reprogramação espiritual, tá? Que também é conhecida como a reprogramação mental. A maioria aí, né, dos terapeutas fala sobre isso como reprogramação mental, que é trazido pela psicanálise, né? Freud, muitos outros aí da psicanálise traz essa reprogramação mental. Não é do cérebro, tá, pessoal? A mente não está, ela está conectada ao cérebro físico, mas ela é um campo à parte do cérebro, tá? Então é trazida aí pelo como também como reprogramação mental, que é pela psicanálise, né? Então, hoje eu vou falar de psicanálise, né? Psicologia, espiritualidade e vou falar da Bíblia. Então, eu quero ver o EA, aonde ele vai me colocar, tá? Vamos ver aí com esse estudo que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Então, o que é reprogramação espiritual? E por que temos que fazer essa atualização da consciência? Então, por que a gente tem que atualizar a nossa consciência, pessoal? Porque a gente está programado para uma coisa, né? E agora a gente tem que atualizar a nossa consciência para outra coisa. Entende? E a gente precisa entender isso, tá, pessoal? Eu sei que muitas pessoas ainda não entendem isso, tá? Às vezes isso ainda não está no, no conhecimento dela, né?
Mas é isso, todos esses terapeutas aí, tá? Terapeuta, psicanalista, psicólogo, estão fazendo essa reprogramação espiritual, que é conhecida como a reprogramação mental. Então, por isso, pessoal, que eu falei desde o começo, quando eu gravei, que os terapeutas, os psicanalistas, os psicólogos estão trabalhando para a espiritualidade. Uns estão trabalhando inconsciente, não sabe, né? Não sabe. E outros estão conscientes. Simplesmente isso, né? Inconsciente é aquele que não tem consciência do que ele está fazendo, mas ele está fazendo para se sentir bem aqui, tá? Quando ele busca para se sentir bem, trabalhar os lados intrínsecos, né? Que é conhecido como lado espiritual, né, pessoal? Então, ele está fazendo o trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? Então, está fazendo com que você atualize essa frequência mentalmente, emocionalmente. Então, está atualizando tudo. Nossa, pessoal, muitas pessoas aqui no meu canal, tá? Quero agradecer a espiritualidade, porque elas tiveram, através do meu vídeo, tiveram a atualização da consciência dela. Hoje, o pensamento dela é totalmente diferente de quando ela não conhecia aqui o meu canal, tá? É isso, pessoal. Faz parte. Tem que atualizar mesmo, tá? Tem que melhorar, né, a consciência, né? Porque quando muda a sua consciência, a vibração, você muda o ser humano, muda o comportamento. E isso que Cristo veio fazer, né? Essa mudança interior para que você se torne um novo homem, uma nova mulher aqui nessa realidade, tá? Bela introdução, né? Que introdução. Eu até fiz a barba, né, pessoal? Porque eu não sei se eu não gosto de coça muito, tá, pessoal? Eu não sei, minha pele, eu não consigo ficar com barba, né? Você vê que já cresce um pouquinho, já tem que fazer. Eu vou até talvez fazer o meu cabelo, dar um tapa, baixar mais, porque ele já tá ficando enroladinho, né? Tá? Aí, é isso, pessoal, tá? Me apresentar aqui bem para vocês, tá, pessoal? Não que eu quero passar uma beleza, tá, pessoal? Mas a gente passar uma imagem, né, que não venha espantar as pessoas, assustar as pessoas, tá? Mas é isso, para vocês observarem, tá? O cara bem cuidado, cortado o cabelo, faz a barba, né? Olha isso, pessoal. Não é vaidade, né? Mas é um cuidado com o nosso corpo, a nossa aparência. Aí a pergunta é, pessoal, né? Vamos entrar no nosso estudo que é bem melhor, né? O que é a reprogramação espiritual? Conhecida também como programação mental. O que é isso, pessoal? Ele fala a reprogramação espiritual no contexto mais amplo da espiritualidade, né? Refere-se à transformação e atualização da nossa consciência e postura diante da vida, buscando um alinhamento mais profundo com nossos valores, né, éticos e morais, e o propósito de vida. Em essência, é um processo, né, um processo que é essa coisa de limpeza e renovação da crença, pensamento, emoções que nos limita, abrindo espaço para um desenvolvimento maior, um desenvolvimento de uma maior consciência e conexão espiritual. Então, pessoal, a reprogramação. Por que ele fala que é a reprogramação? Porque a gente já estava programado, agora tem que voltar para o original da gente, né? Tem que reprogramar essa consciência para ela voltar o original do ser humano, que a gente perdeu, né?
Você sabe que a gente perdeu lá quando Adão e Eva, né, saíram da frequência espiritual, tá? Morreram espiritualmente. Então, agora a gente precisa reprogramar de novo. Ele diz que no âmbito amplo da espiritualidade, que é todos grupos, né, religioso, grupo espiritualista, todos aí, diz que se refere a uma transformação, atualização da consciência e postura diante da vida para buscar um alinhamento profundo, né, com os valores, com o propósito de vida. Em essência, é um processo de limpeza, renovação de crença, pensamento, emoção. É por isso que eu estou aqui. Muitos foram renovados as suas crenças aqui, pessoal. Tá? É pensamento que tinha muito errado, emoções que estavam desequilibradas. Então, muitos foram se alinhando aqui, né? A frequência dele, que nos limita, então. Tem muitas crenças, muitas coisas que limitam a gente para abrir um espaço, né, para o desenvolvimento de uma maior consciência. Então, está impedindo que a gente tenha uma expansão da consciência. E isso é propósito da Matrix, tá? E uma conexão espiritual, né? Que a gente tem uma conexão espiritual com a espiritualidade. Está impedindo. Então, todas essas que chegaram no meu canal, eu tive que ir quebrando isso aí, pessoal. Então, os conhecimentos que eu tava é para ir quebrando, tirando o pensamento errado e colocando certo. Não é que, tá? Muitos os grupos aí têm coisas corretas, mas tem muito pensamento errado. Então, por isso que cria confusão. Você não consegue expandir. Porque a pessoa só vai expandir a consciência com a verdade, pessoal. É o que Cristo falou, né? E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vai libertar para deixar você livre para você crescer. Se você fica escravo ainda, você não cresce. Você já viu algum escravo prosperar na vida? Quem ficava com a riqueza toda era quem? Patrão, né? O escravo não tinha nada. Como até hoje não tem nada. Entende? Então você tem que ser livre, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a reprogramação espiritual pode ser abordada de diversas formas, dependendo da perspectiva. Reprogramação mental, foco em modificação de pensamento, crença limitante, visando criar uma nova realidade para alcançar o objetivo. Reprogramação emocional, então, trabalhar as emoções, né? Buscar lidar com as emoções, trauma, sentimento negativo e positivo e o bem-estar. Então, tem que trabalhar isso aí, tá, pessoal? Práticas espirituais, então, envolve isso também, tá? A reprogramação mental. Por isso que a gente está aqui praticando práticas espirituais também. Meditação, oração, leitura de texto sagrado, né? As escrituras, né? E outras práticas que fomentam a conexão com o sagrado e o desenvolvimento da consciência. Então, a gente tem que buscar essas práticas para a gente ir trabalhando essa nossa consciência, essa reprogramação, né? Aí ele fala regressão, terapia de vida passada. Então, exploração do inconsciente para identificar padrão de comportamento trauma que pode ser afetado a vida presente. Então, tem pessoas, pessoal, que às vezes vai ter que um trauma é tão profundo, né, pessoal, que ela vai ter que fazer às vezes uma hipnose, alguma coisa para que esse trauma seja quebrado lá, tá? Tem pessoas que vai ser preciso fazer isso, porque tá tão profundo o trauma, né, pessoal? Coisas, tá? Então, aí só fazendo isso. Mas, quando você
se conectar a Deus, pessoal, ele que trabalha o profundo, tá? Quando você se conectar a Cristo, ele vai começar a trabalhar o seu profundo, tá? Entende? Aí o que mais? Desenvolvimento espiritual, então. É um processo de aprendizagem, crescimento e evolução que visa realizar realização do potencial humano e a conexão com o propósito da vida. Então, a gente tem que fazer esse desenvolvimento para a gente ter uma conexão com o nosso propósito. O que é que a gente veio fazer aqui? Você não está aqui à toa, tá, pessoal? Eu sei que tem muitos aí falando até lá, tá pensando que a gente está à toa, Deus nos abandonou, essas coisas todas, tá? Então, você não está aqui à toa, tá? Você está aqui pelo um propósito, você só vai embora quando você realizar esse propósito, tá? Aí ele fala, a reprogramação espiritual não é uma solução mágica. Então, agora você está reprogramado. Não é assim, tá, pessoal? Mas sim um processo que requer dedicação, autoconsciência e prática. Então, tem que estar consciente, pessoal, né? E se dedicar às práticas espirituais, se dedicar a isso. É um convite a explorar ao fundo a nossa própria natureza, buscando a felicidade e a paz interior e a realização espiritual. Então, você tem que explorar a natureza espiritual profunda, porque é lá que você vai achar a felicidade e a paz, e você vai estar realizado espiritualmente. Vai haver a atualização da sua consciência. Aí ele fala, a programação espiritual é um processo que é a sua consciência de transformação que visa atualizar nossa consciência e alinhar com o nosso valor e propósito, né, de vida e desenvolver nossa espiritualidade, buscando uma vida mais plena e feliz. Então, a reprogramação espiritual é isso, é uma reprogramação da mente, da emoção. Então, é o trabalho da espiritualidade. Espiritualidade é isso. Então, quando você muda isso, tá? Teve uma pessoa do meu canal que ela disse: ô irmão, mudaram o meu espírito, né? Eu não sou mais. Eu tô olhando. Então, porque ela tava olhando diferente as coisas. Tava se sentindo mais leve, com paz, alegria. Então ela disse: ah, mudaram o meu espírito, não foi? Eu digo de uma certa forma, sim, mas atualizou seu espírito, tá? Os conceitos que eu trouxe aqui começou a trabalhar na mentalmente, emocionalmente nela, no espírito, tá? Então houve essa atualização. É o que eu estou tentando fazer aqui. É também chamado de despertar da consciência. Essa atualização é como despertar, pessoal, tá? Então, você tem que desenvolver a experiência para buscar uma vida plena e significativa, né? Que é essa atualização da nossa consciência, que é chamado de reprogramação espiritual ou reprogramação mental, tá, pessoal? Graças a Deus, né? O meu canal aqui trabalhou bem, essas pessoas estão com a consciência já desperta, tá? O trabalho, eu espero que continue, né, pessoal? Porque você viu que ele disse, é um contínuo, tá? A gente sempre crescer, para sempre ir atualizando, para a gente se tornar uma pessoa melhor, tá? As pessoas que estão do seu lado, familiares, né, amigos, ela vai perceber que você está mudado, tá? Vai perceber, pessoal. Não tem como, tá?
Aí ele fala, a reprogramação espiritual também é conhecida como a reprogramação mental. Foi o que eu falei, né, pessoal? Busca identificar e substituir crença limitante, pode até impedir o desenvolvimento pessoal e alcance de objetivo, tá? Se você fica nessa crença limitante, não reprograma a consciência, você não desenvolve pessoal e não alcança o objetivo espiritual. Essa crença muitas vezes inconsciente, então, está no sono. O inconsciente é no sono. Pode ter origem e experiência passada, influenciando de maneira como se pensa, sente e age. Então, tem coisas passadas, né? Porque a nossa consciência já está aqui reencarnando, né? Entrando nessa realidade e tem coisas do passado que a gente fez que a gente não entendia e está agora reverberando na nossa vida. Por isso que quando você vem para Cristo, você é uma nova criatura. Há uma atualização. Cessa aquelas coisas, tá? Passada, entende, pessoal? Quando você está na frequência da verdade, a frequência verdadeira, frequência de Cristo. Aí cessa isso, tá? Aí ele fala, na verdade, a reprogramação mental é uma ferramenta trazida pela psicanálise. Então, foi que Freud trouxe, né? Trabalhar o inconsciente da pessoa, ele trouxe aqueles modelos, associação livre. Ele começou com a hipnose, tá? Mas depois ele viu que não só que se tratava de hipnotizar a pessoa, era deixar a pessoa consciente, era a pessoa era tomar consciente. Então, na associação livre, você vai trazendo as coisas para a pessoa trazer a consciência da pessoa. Foi por isso que ele abandonou a hipnose, tá? Porque a hipnose a pessoa entra em transe. A associação livre não. A pessoa falando, o terapeuta, o psicanalista, o psicólogo, ele se torna como um espelho da pessoa, tá? Vai ser como um reflexo. Vai, o que ela falar, o eco vai voltar para ela. Porque às vezes a pessoa está tão inconsciente que ela não consegue ouvir ela, não consegue perceber os pensamentos dela. Entende? E ali na terapia, né? Com um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, né? Ele vai deixar você nessa associação livre. Fale aí à vontade. Então, vai falando aquilo, tá? Ele vai contrapondo aquilo, o que é importante contrapor na hora que você falar, tá? E você vai ser como o eco, você ouvindo você mesmo. Você percebendo a sua essência. Então, é isso que a psicanálise trabalha, né? Freud começou lá com a hipnose, mas ele viu, não, se a pessoa fica ela não tem consciência. Quando ela volta, ela sai do transe, ela continua o mesmo. Ela não muda. Porque o que vai mudar a pessoa é a pessoa tomar consciência. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Estou colocando conhecimento para que isso comece a trazer consciência em você. Foi por isso que a Matrix, pessoal, esconderam o conhecimento, a história verdadeira, sabe, mentiram sobre muitas coisas. Então, por isso que eles fizeram isso, para que a gente não alcançasse um estado de consciência maior, a gente ficasse nesse nível mais baixo aí, que a humanidade ainda está, né? Por enquanto, né? E eu estou aqui nesse trabalho de vocês tomarem, fazer essa reprogramação espiritual, mental, na sua vida, para você crescer, pessoal. Mas tem pessoas ainda que resistem, tá? Essa reprogramação, tá, pessoal? Eu sinto muito, porque não tem conhecimento,
não sabe o que é isso, então é coisa diferente, é coisa estranha. Então a pessoa tem medo, tá? Então existe crença limitante que estão atrapalhando ela a tomar decisão. Então existe muitas coisas. Então ele diz que é uma ferramenta trazida pela psicanálise que consiste numa técnica de aplicar falas repetitivas, então, deixar que a pessoa fale, né, para auxiliar a troca de pensamento ruim, o chamado pensamento distorcido, por falas positivas e agregadora. Então, é isso. Lá no terapia você vai falando e o terapeuta vai corrigindo as coisas para que você entre numa outra programação da sua consciência. Tem que haver atualização. Então, isso a espiritualidade está fazendo. Eu estou fazendo aqui. Já aconteceu aqui com pessoas aqui no meu canal, pessoal. Receberam a atualização da consciência dela. Ela está pensando que mudaram o espírito dela. É o trabalho da espiritualidade, tá? E isso, tá? É pelo conhecimento, pessoal. Por isso que a espiritualidade está me usando aqui, pessoal. Ele sabe como fazer o trabalho. Então, o que é que faz? É através de palavras repetitivas, aí, ó, técnica de aplicação de palavras. Né? A pessoa também botar aquilo que ela tem para fora, os sentimentos, o que é que ela pensa, as crenças, tá? Para ela ir se limpando. Por isso que os terapeutas é importante, tá, pessoal? Os psicólogos, psicanalistas, é muito importante, tá? E, e eu tô aqui sempre batendo nessa pauta para que as pessoas busquem isso, porque vai melhorar a vida dela. Ele fala, este exercício mental eleva a capacidade de se retomar o bem-estar e a tomada de decisões mais assertiva, que realmente pode transformar sua atitude e alcançar melhor resultado na vida. Então, é isso, é para você ter um bem-estar, você vai ter uma tomada de decisão mais assertiva, que você vai transformar sua atitude, né? Atitude aqui nesse ambiente, alcançar o melhor resultado na sua vida. Então, você vai estar bem, você vai ser uma pessoa que vai ser uma bênção, né? Teve até uma pessoa no meu canal escreveu, você é uma bênção. Eu digo, não, é a espiritualidade trabalhando na minha vida, né? E espero que trabalhe na sua vida também, tá, pessoal? Por isso que eu estou passando aqui essa frequência, essas informações para vocês também melhorarem, pessoal, tá? Mas tem algumas pessoas ainda resistindo, né, pessoal? Aí não é bom, tá, pessoal? Não é bom. É uma decisão sua? É uma decisão sua. A espiritualidade evoluída respeita? Respeita. A gente respeita aqui que está na espiritualidade, a gente respeita. Mas não é bom, né, pessoal? Você tomar uma decisão para energias fazer coisas errado, mal, a gente não quer. A gente quer que você faça coisas boas. Por isso que eu comecei o vídeo aqui. É uma oportunidade de a gente aqui fazer diferente, fazer as coisas boas. Ah, tem muita gente fazendo muita coisa ruim, Manso. A gente não pode fazer nada. É a escolha das consciências que estão aí. Agora a gente faz a nossa parte. Trabalha o nosso íntimo, trabalha a nossa conexão, né? E trabalha a conexão com as outras pessoas, começa a fazer o bem. A gente faz a nossa parte, pessoal. Olha aqui, se eu fosse olhar para isso, não tem um recurso, só tem 2 pessoas no meu canal, eu não ia começar a falar de espiritualidade. Olha quantas pessoas agora estão sendo beneficiadas, estão conhecendo o meu vídeo.
Entende, pessoal? Faça a sua parte, né? O que você tem na mão, faça com isso, que a espiritualidade vai multiplicar. E quando multiplicar, não deixe o orgulho entrar, sabe? Mania de grandeza, essas coisas, tá? Para você não afastar da frequência simples, a frequência boa da espiritualidade. Tá bom, pessoal? É só isso. A gente trabalhando a nossa frequência, melhorando a gente e passando uma boa frequência para as outras pessoas. É o que eu estou tentando fazer aqui, tá, pessoal? Mas isso requer um esforço da gente? Requer. Não tem para onde correr. Requer esforços que a gente faça. Requer que a gente tome responsabilidade, se torne adulto, tá? Então requer tudo isso, tá? Mas é isso, é a nossa evolução aqui. Então, pessoas que querem ficar como criança na síndrome de Peter Pan, está atrapalhando a evolução, não quer crescer. Então, não é de Deus. A pessoa ficar na ignorância, eu estava na ignorância, né, pessoal? Mas não vou ficar para sempre na ignorância. A gente tem que despertar e crescer, tá? Então, ficar na ignorância é uma coisa do maligno, tá, pessoal? Que é que ele quer manter a gente sempre na ignorância. Aí ele fala, por isso, né? A reprogramar a mente é um processo de transformação que envolve não apenas a compreensão dos nossos padrões de pensamento, mas também uma conexão com algo maior, que é Deus, né? Que pode ser entendido como espiritualidade. Então, pode ser entendido como espiritualidade. A gente tem que se conectar à nossa espiritualidade. Então, a reprogramação da mente, né? Espiritual, ela como é que tem a ver com não só com o trabalho dos pensamentos, das emoções, mas com a conexão com Deus e com a nossa espiritualidade. Entende, pessoal? Tá claro? Tá claro ou preciso esclarecer mais? Tá? Então, por isso que é junto, pessoal. Por isso que eu estou juntando aqui, ó. Psicologia, psicanálise, espiritualidade e na segunda parte, vou colocar o pensamento da Bíblia, que os apóstolos falaram, o que é que Cristo falaram, eu vou trazer aqui. E é o que o EA aí vai ficar confundido. O que é que ele... Qual é o vídeo dele? É religioso? Tá? Porque não entende, porque a matriz religiosa já fez isso, tá? Em categoria. No instante, cadê? Não sei porque ainda não colocaram a categoria aí, desengrejado, né? Porque o que tem de pastores aí, líderes, falando do desengrejado não tá no gibi, né? Entende? Então a gente vai colocar aí, tá? Aí ele fala, a reprogramação espiritual é uma técnica que reconhece o homem como um ser completo e uno, atuando em seus vários níveis físico, mental, emocional e espiritual. Então, o ser humano é isso aqui, ó, pessoal. É esse ser completo. Tá? Mas o que é que acontece? Não é ensinado a gente assim. Tá? Ele vai explicar aqui por que que isso aconteceu. Vamos ver. Todos os aspectos estão interrelacionados. Então, todo esse aspecto está interconectado, está ligado. Quando o ser humano é cuidado somente visando um aspecto, haverá uma lacuna, um hiato de integração. Então, pessoal, quando vai cuidar só do ser humano, por exemplo, só que é cuidado só do físico, você está
vai haver uma lacuna, um hiato da integração. Você não está integrando o ser humano, querido. E é assim, tá, pessoal? Tá funcionando até agora, tá? Tá começando a mudar aí os pensamentos dos cientistas, dos médicos, da medicina, sabe, tradicional. Tá começando a mudar esse pensamento. Porque a gente está trazendo essa espiritualidade, esse trabalho aí, tá? E tem muitos aí integrando isso, tá? Aí ele fala: o homem foi fragmentado por século. Então, fragmentado é o quê? Tirado os pedaços dele, né? Por século vem acontecendo isso. De modo que a medicina ficou com o corpo. E aí ele disse: então a medicina se cuida do corpo, a psicologia com a parte mental e emocional. Então, é isso, né? Por isso que tem cada setor. E a religião com a parte quântica do ser, o imaterial, o espiritual. Então, a religião, né? Matrix, você sabe aí, ficou com essa parte do ser imaterial e espiritual. Então, houve, ao longo desse século, esse fragmento, pessoal. E está funcionando até agora, tá? Por isso que quando eu junto a ciência, que é a psicologia, a psicanálise, depois eu junto espiritualidade, depois eu junto o conhecimento da Bíblia, eu junto tudo isso, as pessoas ficam aqui confundidas. Nossa, o que é isso aí? Tá? Porque eles tudo a cada um no seu quadrado. Tá cada um no seu quadradinho aí, tá? É assim que está funcionando. Então, eu estou quebrando isso. Quando eu coloco, misturo tudo, eu estou quebrando isso, porque eu sei que a gente tem que tratar o ser humano de um modo uno, de um modo de unidade, não separado das coisas. Porque quem fez essa foi a Matrix mesmo, tá? Não existe isso. O ser humano é completo. Ele é, ele tem uma parte, ele tem um corpo físico. Você acredita que a gente tem um corpo físico, pessoal? Você acredita não, você acredita porque você está vendo o corpo físico. Você acredita que tem uma mente, uma parte mental, uma parte emocional, você acredita? Você acredita que tem um espírito, tá? Então, porque essas são partes que você não vê do ser humano, mas o ser humano é isso aí. E eu estou aqui cuidando dessas partes todas. Por isso que a gente cuida do corpo, cuida da mente, da emoção e a gente cuida da conexão com Deus, com a espiritualidade. É completo, é assim que tem que ser a medicina, todas as partes, tá? Mas por enquanto, tá? Não é assim que está funcionando, tá? Aí ele fala: esta visão já não cabe nos dias atuais. Então, não cabe mais, tá, pessoal? Essa visão tá muito arcaica, mas tá ainda aí, tá? Aí ele fala: a medicina está se rendendo às práticas, até então excluindo dos hospitais como a acupuntura e a meditação. Porque essa prática no hospital tinha antes, né? Que era a acupuntura e a meditação. Eles excluíram, mas agora estão voltando, tá? Por isso que tem muitas pessoas no reiki, né? Mandando frequências positivas, orando, meditando lá pelas pessoas doentes, porque eles sabem que quando vai trabalhando também o emocional, mental, espiritual, a pessoa tem uma saúde melhor. É por isso que eu aqui, pessoal, eu disse, viu? Eu tô ainda bem que eu não tô caindo na gripe, não tô pegando uma doença,
Porque a espiritualidade está deixando, porque eu estou numa frequência. Então, quando eu imitando a frequência a pessoa melhora fisicamente, tá? Aí ele fala, a psicologia está se rendendo à nova possibilidade da visão integral do homem e não somente a visão clássica do século passado. Então, a psicologia está se renovando também. Através do meu vídeo aqui, tem muitos psicólogos agora que ficaram sabendo, tá? Teve muitos meus amigos aí psicólogos que não sabiam espiritualidade, porque ele pensava que era religião. Mas agora eles estão aderindo, eles estão sabendo. Muitos estão me assistindo aqui, pessoal. Tá? Então, tá mudando isso. Então, é com esse trabalho de conhecimento, expansão, né? Separando as coisas aí da Matrix, que eles fizeram isso, né? E aí, como é que se diz? Isso vai sendo quebrado com essas informações. E eu estou fazendo isso, porque quando eu uno tudo, a pessoa vai ficando assim, isso vai quebrando aquela nuvem negra que ele tinha. Ah, se eu orar, meditar, se eu fazer coisa, isso é coisa da religião. Eu sou religioso. Não, necessariamente. Tá? Então, eu estou quebrando, isso aqui está sendo quebrado, tá, pessoal? Por isso que eu uno todas essas coisas. Eu espero que o EA entenda, tá? Aí, aí ele fala, as igrejas já não são a detentora da verdade espiritual. Então, a verdade não está na igreja aí, Matrix, né, que você sabe qual é a igreja matriz aí, que dominou, né? Tomou aí as escrituras aí, tá? A força, e fundou a igreja aí. Você sabe qual é a igreja, tá? Então, ela não é detentora dessa verdade. Foi por isso que eu estou falando. A Bíblia, pessoal, não é da igreja católica e nem da evangélica, não, tá? Que são a mais religião que a gente tem aqui, que usa as escrituras. Não são deles, não, tá? Entende, pessoal? Você sabe que foi tomada a força aí, né? A história tá aí. Quem quiser estudar a história vai saber o que aconteceu verdadeiramente, tá? Entende? Não é a detentora. Então, ele está falando essas igrejas, né? Tanto a católica como a evangélica não são detentoras da verdade, né? Ele fala, o ser humano já se conhece como um ser multidimensional. Então, a gente é multidimensional. Então, temos múltiplas dimensionalidade. Então, física, mental e emocional e espiritual. Então, a gente é multidimensional. Que atua tanto no macro, né, macrocosmo, mundo material, né, quanto no microcosmo, o mundo quântico, o mundo espiritual. Então a gente atua também, ampliando assim a sua consciência e não estando mais restrito somente à percepção limitada do seu corpo físico. Então, quando você só fica preso, não quer sair do corpo, né? Por isso que saia do corpo, saia. Tá? Por isso que muitos que despertam aqui no meu canal, ele tem logo uma experiência assim, de saída do corpo, para que ele perceba que o mundo espiritual existe, né, pessoal? A consciência dele perceba outra realidade que ele fala que é microcosmo, que é o mundo quântico, o mundo de energia, né? O mundo espiritual, tá? E aí vai ampliar a consciência dele. Este entendimento não está ligado a nenhuma religião ou crença. Então, não está ligado. Isso que eu estou falando, essas coisas, não está ligado a nenhuma religião. Agora, esses textos espirituais estão aí. Cada um tem aí a
a cópia, principalmente a Bíblia, né? Mas tem outros livros aí, outros textos que estão nesses grupos aí, tanto grupos espirituais como os grupos que se diz cristão, né? Os evangélicos e o católico. Esses textos estão aí. Alguns escondidos, não abre para ninguém. E aí por aí vai, tá, pessoal? E aí para deixar as pessoas nessa ignorância espiritual, né? Então, por isso que a humanidade está agindo dessa forma. Não tem o que fazer, pessoal. Então, eu quero que as pessoas mudem. Mude como? Dê o conhecimento. Deixa a pessoa livre. Tá? Não quer dar o conhecimento. Então, a humanidade está com dificuldade de entender a realidade em que ela vive, entender tudo isso, tá, pessoal? Aí ele fala, não está ligado a nenhuma religião ou crença, o espiritual e o material são completos. Então, os dois são completos, os dois se completam. Não pode haver separação, não existe isso de separação, tá? Mas separam. Você viu que foi fragmentado ao longo do século, né? O que mais, pessoal? Tá bom, né, o estudo, né? Tá gostando? Aí ele fala, desde que nascemos, recebemos uma grande quantidade de informação do mundo exterior. Então, do mundo aqui, físico, né? E elas ficam guardadas em nossa mente, mesmo que não tenhamos consciência de algumas. Ela permanece lá, enraizada no inconsciente, que é a parte mais profunda da nossa essência. Tá bem claro, né, pessoal? O inconsciente funciona como o HD secundário, escravo. Então, está escravizado esse consciente, que pode muitas vezes permanecer esquecido, assim como toda a informação nele contido. Então, é esse inconsciente que a gente está escravo, pessoal. É como escravo. E é o que a Matrix domina esse inconsciente. Então, as mensagens são tudo subliminar para ficar guardado na nosso inconsciente, tá? Então, ele fala, existe algum método que nós, psicólogo, psicanalista, terapeuta, né, costuma usar quando precisamos recuperar informação do inconsciente de algum paciente, com o propósito de ajudá-lo a solucionar seus problemas. Então, qual é esses métodos que psicólogo, o psicanalista, o terapeuta usa? Hipnose, né? Foi o que Freud já deixou, porque ele viu que não tem muito efeito assim. Associação livre, então, foi o que ele colocou. Ele disse: associação livre é a pessoa ir falando para ela, o terapeuta, se colocar como o eco, o reflexo do que a pessoa está falando. Fazer ela perceber o que é que ela está falando. Então, isso é associação livre. Tomei lá em psicanálise, né? Lá na faculdade, né? Quem é psicólogo sabe do que eu estou falando. Então, interpretação de sonho, né? Que Freud começou a interpretar sonho também. Ele fala, mas agora vos ensina um método que permite a autorreprogramação. Então, é um método, tá? Que nos permite, né? A autorreprogramação. Então, esses métodos tudo funciona para a gente reprogramar nossa mente, a gente sair da inconsciência, a gente passar a ter consciência das coisas, tá? E é o que muitos, quando estão dormindo, eles não têm consciência disso.
Tá certo, pessoal? Tá entendendo? Tá difícil de entender as coisas, tá? Se tiver difícil, me avise, tá? Nossa, 55 minutos, pessoal. Vamos parar aqui, tá? Eu queria até continuar aqui. Vou continuar aqui essa parte e depois a gente para, tá? Ele fala: a verdade é que todos nós já fomos hipnotizados. Então, a verdade é que todos nós estamos hipnotizados aqui pela essa matrix. Alguma vez, mais de uma vez, várias informações que estamos guardando no nosso inconsciente chegaram até nós sem que pudéssemos ter a chance de refletir e escolher o que seria introjetado. A gente não teve, eles vão colocando aí, a nossa mente pega. Nossa mente é muito poderosa, então é poderosa, tá? Mas existe um limite de informação que pode chegar ao mesmo tempo. E geralmente quando elas chegam e estamos distraídos ou desviados, a chance que nossa mente assimilar com a verdade absoluta é maior. Então, se a gente não estiver distraído, né, pessoal? Ou então a mente desviando a nossa atenção, a gente tem a chance que a nossa mente assimile com a verdade absoluta e o bem maior. Então, é por isso que a verdade liberta você, né? Essa sua, você sai da inconsciência, então liberta você, você passa a ser uma consciência consciente. É o que Cristo veio fazer. Entende? Então, mas o que a Matrix está fazendo? Ele está distraindo, está desviando a nossa atenção, escondeu muita coisa, então desviando, colocando coisa para que a gente não encontre a verdade, o qual vai fazer com que a gente reprograme a nossa consciência e, como é que se diz? A gente fique desperto aqui. Ele não quer para a gente ter evolução, crescimento da consciência. Então, ele quer a gente inconsciente. Tá? Aí fazendo bobagem. Tá bom, pessoal? Vamos parar aqui. Eu vou continuar na segunda parte, né? Porque já é 27 minutos. Então, vamos continuar na segunda parte, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.